E eu queria começar, Gilson, pegando um gancho do que a Lisa falou aí, são mais de 30 anos de experiência, né? É mais do que eu tenho de vida até, né? E aí eu queria entender, você aí na lida diária, no acompanhamento do produtor rural, o que você entende de mudança de comportamento do produtor hoje que possa impactar no futuro que tá vindo aí pra gente? Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar, gente, é essa classificação, né, do que é o pequeno, do que é o médio, do que é o grande, que eu sempre falo que grande ou pequeno para mim é mais proporcional ao tamanho da cabeça dele, a qualidade do mindset dele, do que o tamanho da propriedade. Sim. Eu já vi muita propriedade grande, mas com uma cabecinha bem pequena. Né, e eu sempre tenho de dizer, quando me perguntam assim, Gilson, qual que é o maior ofensor do agro? Infraestrutura, energia, mão de obra? E eu falo, não, mindset. Modelo mental. Esse é o maior ofensor do agro. Até porque, antes de falar dessa questão do pequeno, a gente tem que começar a separar o seguinte. Hoje a gente enaltece o agronegócio, né, e tenta dar um valor que historicamente nunca foi dado. Né? Então, desde a época muito remota lá do campesinato, né, quem lida com terras sempre foi desvalorizado. Sempre foi uma classe explorada. E não é diferente hoje, só mudou a forma de ser explorado. E não tem mais de 2 décadas que a gente está começando a valorizar os atores disso, né? Pelo contrário, né? A maior parte do tempo que eu operei isso, eu tinha problema até com gente da minha família, né? Porque eu sou nascido e criado no interior, sou natural de Anápolis, não era um interior pequenininho, mas para os meus primos de São Paulo, de Belo Horizonte, era o interior roça, né? E eu era o roceiro, o primo roceiro, né? O primo do interior, aquela coisa. E a minha família tem, por natureza, empreender nos interiores. Isso é uma coisa que meu avô começou muito tempo lá atrás, meu pai repetiu, meus tios expandiram e vai. Então, com relação ao pequeno, qual é a visão que eu tenho hoje? Vamos arredondar números, porque o Brasil é um país que tem problema de número, mas vamos arredondar para ficar mais fácil a conversa. Então, vamos pressupor que nós temos mais 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. E quando a gente fala em numérica, a atividade que tem a maior numérica, tirando os pequenos, então vamos fazer a conta reversa. Então vamos lá. Qual que é o principal produto nosso da cesta de exportação de Goiás e do Brasil? Soja. Então nós somos um grande produtor de proteína vegetal e animal. Tá, então o peso da soja e o peso da carne é muito grande. Então vamos lá. Quantos produtores de soja o Brasil tem? 243 mil. Dá 5 Ou seja, é peanuts. Né? Se a gente falar, é 5% da base. E vamos lembrar que tem bastante gente grande nisso. Né? Então, assim, a numérica disso, quando você vai para o qualitativo, é um negócio bem desproporcional. Aí vamos lá, vamos para uma segunda atividade, pecuária de corte. Mais ou menos 700 mil propriedades. E aí vamos lembrar, para falar em 700 mil, tem gente lá com 20 cabeças. Tá? Beleza. Lembrando que a atividade de corte não é uma atividade para propriedade pequena, a não ser que ela seja uma produtora de carne. Mas não é um negócio para ser um criador de boi. Perfeito. Tá? Vamos lá, para pecuária de leite. Nós estamos na proteína, mas num outro formato. Né? Que aí já não é para exportação, mas é uma indústria muito pujante nacionalmente no mercado interno. 1.100.000, mais ou menos. Tá? Ok, então vamos supor que todo mundo do corte não tenha nada de leite e não faça soja. Então 1.100.000 mais 700, 1.800.000, mais 250 mil, 2 milhões. Ficaram 3 milhões do outro lado. Esses 3 milhões é gente que precisa de subsídio, precisa de apoio governamental, precisa ter recurso barato. Geralmente a mão de obra é ele. Tá? E aí começam os agravantes. Porque, por exemplo, quando você fala em analfabetismo no Brasil, nós estamos falando de um país que tem aí 5,5% de índice nacional. Você vai para o agro, vai para 12%. Você vai para o pequeno familiar, vai para 40%. E aí eu pergunto, como é que você qualifica alguém que não teve a chance nem de ser capacitado, de ter a capacitação mínima? Agora vamos falar do pequeno. Como é que o pequeno hoje, considerando que, vamos lá, 95% do que a gente come vem da terra. Boa parte da nossa cesta de alimentação não é a carteira do agronegócio. A carteira do agronegócio é grão. E aí vamos lembrar, 40%, de 40% a 45% do nosso principal grão, que é soja, é exportado in natura, sem agregar 1% de riqueza para o país. E vamos lembrar, a gente exporta via lei Candir, ou seja, é isento de imposto.
E o volume de mão de obra gerada por isso é pequeno. Sim. Porque é uma cultura muito mecanizada. Então, 45% da produção nossa vai gerar emprego, 75% disso vai de 65 a 75 vai para um país, China. Então, só para vocês terem uma ideia, uma saca de soja quando estava R$180, quando você esmaga ela e transforma em farelo de soja, vira R$400. Então, olha a diferença. Isso é gerar riqueza. Sim. Aliás, meu pai sempre dizia, olha, comércio não gera riqueza, comércio agrega valor. Quem gera riqueza é a indústria, que transforma a matéria-prima num produto. Então, vamos lá, 45% da nossa soja, 45% sai in natura. E aí vamos lembrar, para produzir soja precisa de água e precisa de energia. Então, nós somos hoje o maior exportador de água e energia. Porque já que nós somos o maior exportador de soja, Sim, consequentemente. quando é proteína, piora, porque tem mais água ainda do que tem num grão seco. Com certeza. Tá? Então, a nossa cesta do agronegócio ela é composta do complexo grãos, que aí subdivide entre soja, que é proteína, milho, que é energia. A gente não é um exportador muito forte de milho, tá? Até porque a produção nossa tem um consumo interno muito grande, né? E o milho é muito versátil. Agora o etanol vem crescendo absurdamente, isso aí muito rápido. Então, assim, qual é a visão que a gente tem que ter para o pequeno? Nós vamos ter que conversar sobre revocacionar essas propriedades. Porque já tem estudos bem aprofundados que dizem que 70% a 75% da numérica de produtores de leite vão desaparecer em 10 anos. Então, quando se fala isso, eu falo, olha, gente, quando fala em desaparecer, 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Ele não vira 8 mil nem 12 mil. São 10. 4,8 isso daí vira um alqueire, goiano. Sim. Tá? E o lugar, o endereço, a geolocalização desse hectare também não muda. Não. Então, o que muda é quem é dono dele e o que você produz ali em cima. Aí eu vou perguntar, hoje, maciçamente, 80%, 90% da produção de leite é feito por famílias que vivem daquilo. E, gente, Deus, eu não sei, eu não posso falar que Deus errou, mas algumas coisas, por exemplo, ele não colocou um interruptor na vaca. Né? Ele não ensinou para a vaca, não deu capacidade cognitiva para saber que domingo é domingo. Então, você tem que ordenhar ela no mínimo 2 vezes por dia. Tá? Sob chuva, E depois sob que sol. ordenhar, você tem que alimentar o bezerro e tem que conservar aquele produto, porque nem todo dia você consegue entregar aquele produto. Então, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu comecei minha vida como produtor de leite. Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar na propriedade do meu avô, que era arrendada para meu pai, e com 14 eu assumi essa propriedade. Com 15 eu já fazia inseminação artificial, 1984. Então eu devo ser um dos pioneiros nesse negócio. Observação natural, uma tecnologia absurda, que era o Gilberto, que era meu peão na época, que ia na cidade de Goianápolis, numa Vespa. Não sei se vocês sabem o que é uma Vespa. Vespa. E lá ele chegava para ir no telefone público, que era um só que tinha na cidade, para ligar a cobrar para casa do meu pai, para avisar, Júnior, a mimosa entrou no cio. E aí no outro dia, às 5 da manhã, eu pegava meu carro, apesar de ser menor de idade, meu pai já deixava a gente, como já trabalhava, aquele negócio todo. Então eu saía às 5 da manhã, não podia ir pela BR, tinha que ir pela vicinal, ia até o sítio, fazia inseminação e voltava, porque a minha aula começava às 7. Caramba. E eu estudava no colégio franciscano, rígido, aquela coisa toda. Então, essa é a realidade de um pequeno produtor, só que eu pergunto o seguinte, na época eu tinha que vender a minha produção para a cooperativa. Só que eu era um pequeno produtor. Porque assim, o meu plantel todo dava 70 cabeças, né, juntando todas as eras diferentes ali. Então, digamos que eu não tinha um volume para chamar a atenção da cooperativa de Anápolis, que era a capa, para me pagar um precinho melhor, né? Então, aí eu fui mudando isso para fazer, deixa eu produzir outras coisas aqui. Então, eu comecei a produzir queijo, comecei a criar galinha poedeira, eu tô falando isso para entender que essa revocação das propriedades vai passar por isso. A gente precisa deixar essas propriedades mais plurais, para que a soma de pequenos rendimentos ali possam ajudar ela a ficar viva. Mas aí, vamos esbarrar numa coisa. Eu vou comercializar isso para quem? Naquela época não tinha Anvisa não, tá? Não tinha, apesar de ter o ministério, mas não tinha certificações, não tinha ninguém pegando CISB, me pegando no pé. Tá? Então, por exemplo, eu vendi muito frango congelado para restaurante. Vendia cabrito, vendia pato, que foi o meu pior investimento que eu já fiz na minha vida. Mas eu mesmo saía vendendo numa Kombi. Né? Então, por exemplo, eu vendia jornal em açougue. Quando eu falo isso, o pessoal fala, como jornal em açougue? Gente, a embalagem primária da carne, você tinha umas bobinas de plástico, você puxava, cortava, colocava ali, enrolava num jornal para conservar e
Debaixo do braço. Debaixo do braço. Então, esse era o processo de logística do consumo de carne no açougue. Mas hoje eu pergunto, como é que esse pequeno produtor vai fazer para comercializar isso? Não pode mais sair a carroça vendendo na buzina. Depois melhorou, foi uma Fiorino que fazia isso. Então não pode mais fazer isso. Então ele é obrigado a vender para uma indústria de laticínio. Essa indústria de laticínio também está pressionada, por quê? Porque no sistema capitalista, o que nós estamos fazendo? Concentrando renda nos maiores operadores. Então os pequenos laticínios não dão conta de concorrer com os grandes. E a tecnologia também veio pressionar isso. Sim. Por exemplo, Tetra Pak, que hoje muita gente tem, na década de 80 tinha uma marca que tinha Tetra Pak, que era Parmalat. Só tinha uma rede no Brasil que comercializava Parmalat, que era a Rede Disco, na zona sul do Rio. Então, gente, nós estamos falando do Brasil da década de 80, tá? Que é ontem, historicamente falando. Sim. Tá? Então, eu fui a primeira vez nos Estados Unidos em 80, quando eu tinha 11 anos de idade. Meu pai sempre incentivou a gente a... E foi a primeira vez que eu vi o leite em caixinha, saborizado, no hotel. Eu falei, gente, que é isso? Que beleza um negócio desse. Podinho. Então, hoje quando eu vejo isso aqui, é um negócio normal para a geração de vocês, mas para minha, não. Então, assim, qual é a consideração que eu quero fazer? Se a gente não tiver um novo olhar para esses 3 milhões de propriedades, entendendo que eles precisam de suporte tecnológico, assistência técnica, capital subsidiado e suporte de comercialização, esquece.